Olá, um forte abraço para você que está me assistindo. Hoje eu vou continuar aqui a análise dessa obra Meditações de Marco Aurélio. Ele já começa, diria, com uma mensagem que perpassa as dimensões do tempo e atinge em cheio o homem contemporâneo que está aí odiando uns aos outros nas redes sociais. Olha que mensagem belíssima, né? Ele começa aqui no livro 2. Disse o seguinte para ti mesmo pela manhã: hoje verei intrometidos, ingratos, insolentes, astutos, invejosos e egoístas. Todos esses vícios os perturbam, por não conhecerem o bem e o mal. Eu, todavia, contemplei a natureza do bem e considerei o belo. Contemplei a natureza do mal e considerei o feio. Também compreendo a natureza do praticante do mal e sei que ele é meu irmão, não por compartilhar comigo do mesmo sangue ou da mesma semente, mas por ser um participante da mesma ideia e da mesma porção de imortalidade. Portanto, não posso ser prejudicado por algum deles, já que nenhum pode me envolver com o que é vil. Não posso ficar com raiva do meu irmão e manter-me à parte dele, já que somos forjados pela natureza para ajudar-nos mutuamente como os pés, as mãos, as pálpebras, as fileiras superior e inferior dos dentes. E aí ele conclui: é antinatural que os homens se oponham uns aos outros. Exatamente o oposto da filosofia hegeliana de senhor e escravo, né? Exatamente o oposto da visão, vamos botar assim, de algumas filosofias que vêm opressor e oprimido, que vem exploração de classes, luta de classes, que vem os problemas do mundo todos nos outros, só tem olhos para fora e não olhos para dentro, né? O Marco Aurélio aqui está dizendo que é antinatural. Também vou falar do outro lado, também é antinatural que se oponham aos outros porque queiram forçar nos outros o seu entendimento de verdade, o seu entendimento de moral. Também não é natural que você crie atritos. É preciso que... veja, aqui vai um entendimento quase libertário, né? Eu não sei o que é melhor para os outros. Logo, não há por que me opor a eles. Contanto que, claro, eles não queiram saber o que é melhor para mim, né? Mas é fundamental, de qualquer forma, mesmo para os que querem saber o que é melhor para mim, que eu tenho um comportamento aqui, né, em algum nível respeitoso, né, porque não é natural que nós que haja essa criação de antagonismos e oposições e ódios exacerbados. Bom, cortou aqui, vamos dar uma continuada, né? Então, o que eu falei, que é antinatural que os homens se oponham uns aos outros, né? Essa é a grande lição que fica aqui para o homem contemporâneo fugir dessas brigas, desses ódios, né, que as redes sociais são tão abundantes, né? Aqui, não te lamentes pelo que o destino envia, nem receis o que pode acontecer no futuro, né? Está sempre trabalhando contra essa expectativa, nesse sentido parecendo um pouco até com o budismo, né? Esse medo que nós temos do incerto, do futuro, não desejar que as coisas sejam de determinado modo, para ao não criar expectativas, não ter desilusões, né? E quaisquer que sejam os comandos dos deuses, eles estarão sempre repletos de sábias antecipações. Os movimentos do acaso não estão isolados da natureza, nem sem conexão ou entrelaçados com os desígnios da providência. Para cada parte do ser humano existe o bem que nasce da natureza do todo e tende a preservá-la. A ordem da natureza é preservada nas mudanças dos elementos e das coisas que a compõem, né? Veja, também aqui é interessante, eu tenho compartilho com o Marco Aurélio essa visão de que há um equilíbrio no todo, né? E claro que muitas das vezes no atingimento desse equilíbrio, muitas das coisas que nós mais valorizamos acabam sendo esmagadas, e é por isso que leva algumas pessoas ao ateísmo, né? Porque elas acham que isso não pode acontecer. Se isso acontece é porque Deus não existe, né? Só que esse é um entendimento errado, equivocado, inclusive do sentido da tentativa de reconexão com Deus, que é a religião, né? A religião não serve para que as coisas não aconteçam a gente. Ela serve para que, ao acontecerem, a gente entenda e aceite, né? É para isso que serve
a religião. Mas algumas pessoas querem transformar a religião numa espécie de mudança da realidade operada a nosso favor, né? E não é assim que funciona. Então o Marco Aurélio vai estar exatamente nisso, que nós aceitemos o que vier como parte do desígnio, né? E que acreditar, de certa forma, que isso faz parte aqui da natureza do todo, né? E que no final das contas esse todo era para ser como foi, né? Nós aceitarmos, inclusive o sofrimento, aceitarmos como parte integrante desse todo, né? Não nos sentirmos de alguma forma punidos, né? Como algumas pessoas tendem a fazer. É sentir que era o desafio que foi lançado contra nós. O sofrimento é o desafio lançado contra nós para que nós nos mostremos fortes, né? Aqui, é hora de entender o universo do qual fazes parte e o governante deste universo, de quem tu emanas, que foi estabelecido um limite para os teus dias e que, se não os utilizar para teu próprio esclarecimento, eles partirão, assim como tu partirás, para nunca mais retornarem. Esforça-te sinceramente a cada hora, para executar o que chegar às tuas mãos com dignidade impecável, generosidade, liberdade e justiça. Alcançarás tal objetivo se executares cada tarefa como se fosse a última, sem hipocrisia ou egoísmo. Verás quão poucas coisas precisam ser aprendidas para que um homem possa ter uma vida tranquila, respeitando a Deus, pois daquele que se atém a tais princípios nada mais exigem os deuses. Né? Lembrando que a época de Marco Aurélio, por mais que o estoicismo tenha servido de fundamento e influenciado aí, o cristianismo, a época de Marco Aurélio ele ainda vai se referir a deuses, né? Pois estávamos falando aí dos deuses da época do Império Romano, né? Você vai ter Saturno, Zeus, Netuno, né? Deuses romanos que foram muito inspirados, por que não dizer, né, nos deuses gregos, né? E aqui continua, né? A vida de cada homem é breve e a tua está quase no fim, não honrando a ti mesmo, mas em busca da tua felicidade nas almas de outros homens, né? Então ele vai prescrever uma forma de desapego também com relação a outros homens, né? Você não criar uma codependência, né? Os frívolos também, por suas atividades, exaurem-se ao longo da vida, não têm objetivo determinado para qual direcionar seus desejos e projetos. Veja que é muito interessante, porque tem ligação direta com o sentido existencial, né? Ele fala que os frívolos desperdiçam a vida, né, ao colocarem aí objetivos que não têm uma direção, né? A gente vê muito isso na sociedade contemporânea, as pessoas perderem algum propósito um pouco mais profundo, né, devido a partir do momento que vêm satisfeitas necessidades mais imediatas, né? Acontece muito com pessoas que se aposentam, né, que perdem o sentido existencial, justamente porque o sentido existencial estava atribuído a elementos que eram primários, né? Não houve um aprofundamento nesse sentido existencial e por isso o risco da pessoa entrar em depressão, sofrer esse tipo de problemas, justamente porque faltou um sentido existencial mais profundo, né? E aqui ele continua, né? Aquele que não observa com atenção o movimento de sua própria alma será infeliz. Muito interessante, né? Se você quer ser feliz, você tem que prestar atenção em si mesmo e, sobretudo, no movimento de sua própria alma. Agora, algumas pessoas não acreditam nem em alma, aí fica mais difícil ainda, né? A tendência é a infelicidade absoluta. Lembre-te sempre de como é a natureza do universo, a tua própria, e de como estão ligadas. Também algo que vai muito de acordo com o meu pensamento, em particular obra que eu escrevo, na minha cosmovisão. Também acho que há uma ligação direta, né, do nosso ser e da nossa alma com o todo, da natureza do universo. Ele continua, ao comparar os pecados, como são comparados comumente, Teofrasto faz a verdadeira distinção filosófica de que aqueles cometidos por prazer são mais abomináveis do que os resultantes da paixão, né? Comparando aqui as possibilidades de pecado, né? Pecados abomináveis por prazer ou por paixão, né?
E veja, aqui é importante, pelo menos da minha parte, né? Eu acredito, eu penso o pecado como aquilo que foi cometido criando alguma espécie de dano, né, ao outro, né? Então, se você cria um dano ao outro por prazer, é pior, é mais abominável do que você criar esse dano ao próximo por motivo de paixão, né? Ele diz que o pecado pelo prazer é mais pernicioso do que o pecado pela dor, né? Neste último, o pecador sofreu e foi conduzido à paixão por suas transgressões, enquanto o primeiro optou por pecar por iniciativa própria e foi conduzido às más atitudes por sua própria luxúria. Então, exatamente, está falando, atenuando o pecado por paixão em relação ao pecado por prazer, pois o pecado por paixão entende-se que ele foi levado pela emoção, né, a fazer isso, e o outro foi meio que por conta própria, né? Então ele continua aqui, que cada ação, cada palavra, cada pensamento teu ocorra quando estiveres consciente de que teus dias podem ter fim a qualquer momento. Se realmente existirem deuses, a partir deste mundo de humanos não é ruim. Os deuses não te prejudicariam de forma alguma. Caso eles não existam, ou se não estiverem preocupados com as coisas humanas, por que desejar viver num mundo sem providência divina? Veja, aqui ele está fazendo exatamente essa especulação, né? Ou existem deuses e logo nada de mal pode efetivamente acontecer à sua essência, ou se esses deuses não existirem, ou se existirem e não estiverem ligando para a sua providência, que sentido faz existir no mundo, querer existir no mundo assim? Então, seja de uma forma, seja de outra, né, você está preservado, você não há motivo para preocupação, né? O estoicismo vai muito nessa direção, né, de por que você está exasperado, nervoso, preocupado com as coisas, né? Inclusive com o alvo maior de preocupação, que é o medo da morte. Se ele vai nesse cerne, se ele dissipar isso em você, todo o resto é consequência, né? Então, assim, são todas as coisas sensíveis, especialmente aquelas que nos seduzem pelo prazer ou nos apavoram pela dor, ou ainda aquelas que a vaidade alardeia em nossos ouvidos. Como são inferiores, desprezíveis, sórdidas, perecíveis e mortas. Diz o poeta que nada é mais miserável do que percorrer todas as coisas, espionar as profundezas da terra e sondar por conjecturas as almas dos que nos circundam, e ainda assim não se dar conta de que basta a um homem dedicar-se à divindade que está dentro dele, e a adorá-la genuinamente. Tal adoração ocorre mantendo-a pura, afastada de cada paixão e insensatez. E aqui embaixo ele continua: pois está claro que o que se perde na morte nada mais é do que um breve instante no tempo. Ninguém pode perder o passado ou o futuro, pois como pode alguém ser destituído do que não possui? Veja, aí é aquela visão um pouco do presente em absoluto, né? Você não possui o passado, você não possui o futuro, tudo que você possui é agora, nesse momento. E a morte nada mais é do que, aqui como ele coloca, né, perder esse breve instante, o agora. Uma visão interessantíssima, né? Uma cosmovisão bem interessante. Quem vive mais e quem morre mais cedo sofrem a mesma perda na morte, né? O momento presente é o que lhes é tirado, já que é tudo o que dispõe, né? Bastante interessante também essa visão. Aborrecer-se com qualquer evento específico é revoltar-se contra as leis gerais da natureza. É uma desonra para a alma quando ela sente aversão por qualquer pessoa e confronta-a com o objetivo de feri-la, como fazem os homens coléricos. Terceiro, a alma afronta a si mesma quando conquistada pelo prazer ou pela dor. Quarto, quando ela faz ou diz algo hipócrita, dissimulado. E o fim dos seres racionais é seguir a ordem e a lei do Estado e o sistema do governo que os guia. A vida do homem dura apenas 1 segundo, sua matéria é fugaz, seus sentidos embaçados, a estrutura do seu corpo perecível, sua alma não passa de vórtice. Não se pode contar com a fortuna ou confiar na fama. A vida do corpo não passa de um rio, a vida da alma um sonho indistinto. A existência é uma guerra e uma jornada em terras desconhecidas. O fim da fama é o esquecimento.
O que então pode nos guiar? Somente uma coisa, a filosofia, e ela consiste em manter a divindade interna inviolável, intacta, vitoriosa na luta entre a dor e o prazer, livre de temeridades, de falsidades, hipocrisias, independentemente do que os outros fizerem ou não conseguirem fazer, submissa ao acaso e à sorte, que vem da mesma fonte da qual viemos e, acima de tudo, com equanimidade, aguardando pela morte como nada além de uma dissolução dos elementos das quais cada ser é composto. E se em seus sucessivos intercâmbios nenhum dano ocorrer aos elementos, por que devíamos suspeitar de algum dano durante a mudança e a dissolução do todo? É natural e nada que seja natural pode ser mal. E assim termina o segundo livro. Mais uma vez uma visão, uma cosmovisão que coloca o homem à espera da morte sem temê-la, né? É basicamente isso, desapegado de paixões, desapegado de vaidades, né? E procurando manter uma pureza, né? É um ideal bem alto, né? O do Marco Aurélio. A filosofia estoica vai nessa direção. Um norte, né? Nos coloca um norte, não significa que nós vamos conseguir atingir toda essa sabedoria, mas pelo menos nos dá uma orientação, né? E sobretudo acalanta os nossos humores, sobretudo na sociedade contemporânea, que estamos acostumados a nos preocupar por mesquinhezas, né? Por coisas pequenas, né? E ele está ali favorecendo uma visão mais temperante da vida, né? Mais sóbria. É isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Um abração. Até a próxima.